Colossenses 3, estamos expondo hoje do versículo 12 até o versículo 18, Colossenses capítulo 3. Vamos dar continuidade. Vamos falar, o tema da nossa exposição de hoje é como vive o povo do rei. Vou repetir, como vive o povo do rei. Quem está lembrado do que a gente vem falando até hoje em Colossenses? Já tem um tempo, né? Porque tivemos uma semana de folga, quer dizer, tivemos no último domingo uma mensagem especial para dar o tom no ano. Tivemos uma semana de folga, tivemos uma mensagem de ano novo que não foi sobre Colossenses. Tivemos a pregação de Natal que também não foi sobre Colossenses. Então nós já temos um mês afastados, um mês e uma semana da última pregação em Colossenses. Mas eu espero que a memória dos irmãos esteja bem e tal. E quem não tiver, nós temos, graças a Deus, gravado os sermãos e eles estão disponíveis, né, no Google Drive. Tem um link no grupo de comunicados, mas quem tiver qualquer dificuldade de encontrar também pode entrar em contato com a gente que a gente passa o link. Como eu sei que tem um tempo, eu preparei uma retomada, eu preparei um momento para a gente começar retomando o que Paulo vem construindo em Colossenses até aqui, para que a gente possa colocar. Mas eu já compartilhei minha preocupação até com o Elbert, que tem uma chance de eu gastar umas meia hora só retomando. Mas amém, os irmãos tenham paciência comigo, a palavra de Deus merece a atenção de vocês. Amém? Amém. Vamos então orar. Papai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever para nós e para toda a igreja em Colossenses. Pai, que realmente possamos compreender aquilo que o Senhor está falando a respeito da forma de vida de uma pessoa que se tornou um com Jesus, de uma pessoa que ressuscitou com Cristo. E que possamos ser alcançados nessa manhã pelo poder vivificador do Espírito, para que essas coisas se tornem cada vez mais reais em nossas vidas e nós possamos ser transformados de glória em glória até a imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, retomando Colossenses. Paulo escreve a carta de Colossenses aos irmãos da igreja de Colossos, obviamente. Paulo estava na cadeia. Ele envia essa carta a partir de Epáfras, que é o irmão que, na verdade, tinha inclusive plantado aquela igreja ali em Colossos, provavelmente. E o cenário por trás da escrita da carta de Colossenses é que os santos em Colossos, eles estavam sendo desafiados, tanto pelas pressões do tempo presente, do presente tempo deles, não do nosso, pelas pressões do tempo deles, viver em meio ao Império Romano, anunciando que Cristo era o Senhor e não César. Falamos bastante sobre isso na primeira ministração, e também sendo desafiados por falsos mestres, que apregoavam uma doutrina bem esquisita, legalista, judaizante, dualista e esotérica, que explicamos com carinho na segunda ministração. A gente tem se referido a isso como gnosticismo, mas na verdade, para ser historicamente justo, o que havia ali em Colossos era um protótipo, era um gnosticismo incipiente. Porque o gnosticismo mesmo como religião, como seita cristã, foi se formar alguns séculos mais na frente. Mas percebemos através do estudo da carta, da história, que essas doutrinas comuns ao gnosticismo, de adoração a anjos e seres espirituais, de separação entre a matéria e o espírito, de seguir de forma a letra da lei judaica como forma de agradar a esses espíritos que estavam no meio entre você e Deus. Essas coisas estavam presentes nessa doutrina falsa que estava sendo espalhada na igreja de Colossos, e Paulo está respondendo no capítulo 2, principalmente, a essas coisas. Então, Paulo, no capítulo 1, ele está exaltando o senhorio e a suficiência de Cristo. No capítulo 1, nós expomos a respeito do Cristo cósmico, do Cristo que era preeminente, do Cristo que já estava com Deus na fundação do mundo, do Cristo que se revelou aí humano e voltou aos céus para dos céus governar toda a criação como o verdadeiro Senhor e não a César. Falamos sobre isso na ministração a respeito do capítulo 1, na ministração a respeito do capítulo 2, falamos bastante sobre como Paulo usou
a suficiência e preeminência de Cristo para desmontar. Elbert, parou aqui, vou dar play. Foi, voltou. Para desmontar qualquer tipo de sentido que essa doutrina falsa pudesse fazer para os irmãos de lá. Para quem crê em Cristo, aquilo não faria sentido. Cristo é suficiente, superior e totalmente incompatível com a espiritualidade dualista, judaizante e esotérica dos gnósticos. E como foi bem exposto aqui, Cristo segue sendo incompatível com qualquer espiritualidade dualista, legalista e esotérica dos nossos tempos. Quem quiser entender um pouco mais sobre essas palavrinhas que eu estou usando justamente para resumir conceitos muito maiores, ouça a ministração de número 2 dessa série. Agora, algo interessante em como Paulo enxerga o capítulo 2, agora eu gostaria que vocês abrissem a escritura comigo em Colossenses 2, a partir do versículo 21. Eu vou estar lendo aqui na NVI. Colossenses 2, a partir do versículo 21. Ficou um negócio aqui no canto da tela meio chatinho? Mas amém, dá para ver pelo menos. Maravilha. Colossenses 2, a partir do verso 21. Vamos ler. Não manuseie, não prove, não toque. Paulo está se referindo aqui a algumas regras que os falsos mestres estavam impondo sobre os cristãos de Colossos. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Olha que interessante, Paulo terminou de dizer como Cristo é superior e incompatível com essas falsas doutrinas. Mas ele fecha o capítulo 2 com uma coisa que vai um pouco mais além do que isso. Ele está dizendo que não só tudo isso é incompatível com Cristo, tudo isso é inútil. Essa falsa espiritualidade, essa pretensa religiosidade, essa severidade, ela não consegue de fato refrear os impulsos da carne. Essa espiritualidade dualista, essa espiritualidade legalista, que consiste em regras para ser seguidas, para conseguir alcançar benefícios pessoais, ela não consegue refrear os impulsos da carne. É um senso de espiritualidade que não vence a carne. Gente, o que é a vitória sobre a carne? Tendo em vista que estamos criticando o dualismo, amém? Gente, quando eu falar dualismo, eu vou precisar expandir essa. Dualismo é uma visão de mundo que separa a matéria que Deus criou e disse que é boa das coisas invisíveis e espirituais que Deus também criou e também são boas. O cristianismo não tem uma visão de mundo de separação, de as coisas materiais são ruins, as coisas invisíveis e idealistas e espirituais são boas. O cristianismo é uma proposta de matéria habitada por espírito. O próprio ser humano, ele é corpo infundido com o fôlego de vida. O próprio Cristo é um Deus encarnado, como falamos no capítulo 1. Então a espiritualidade cristã é uma espiritualidade que atinge as coisas reais. É uma espiritualidade onde todas as coisas materiais têm sentido e a matéria, ela não é naturalmente ruim, porque Deus criou toda a matéria e Deus decretou, a matéria é boa. O mundo que Deus criou é bom. Isso vai em confronto com a visão grega platônica dos tempos de Paulo, onde Platão já propunha que tudo que é ruim, que a corrupção do ser humano está relacionada à sua existência material e que só é possível alcançar um estado de perfeição quando formos, Platão propõe isso, não Cristo, quando formos uma alminha desencarnada num universo almático. Mas Cristo alcançou perfeição com o corpo. E Cristo, ressurreto, possui um corpo glorificado. O cristianismo não é dualista. O cristianismo é uma proposta de vida numa criação que faz sentido. Numa criação restaurada, uma criação, amém? Novos céus e nova terra,
pós-ressurreição, mais material e corpórea. Então, nós estamos indo contra isso. Mas por que eu tive que retomar isso? Porque eu acabei de falar sobre vitória sobre a carne. E é tentador pensar que vitória sobre a carne é vitória sobre o corpo. Porque o corpo é feito de carne, né? Então, a gente às vezes pensa, por causa dessa expressão de Paulo, de chamar as coisas pecaminosas de coisas carnais, a gente às vezes costuma pensar e aderir a essa filosofia dualista de que então o corpo seria naturalmente mal e as vontades do corpo seriam naturalmente ruins, mas não é isso que a espiritualidade cristã propõe, porque quando Paulo contrasta as coisas carnais com as coisas espirituais, o que seria bom é a vida no espírito, então a vida na carne é ruim, a vida no espírito é boa. Qual que é a diferença entre ser carnal e ser espiritual? Já falei isso aqui algumas vezes e vou ter que repetir várias vezes, porque realmente, para quem não ouviu pela primeira vez, isso é um pouco contraintuitivo. Ser carnal é ser guiado por si mesmo. E ser espiritual é ser guiado pelo Espírito. Essa é a diferença. Ser carnal é ser movido pelas suas próprias paixões. Então o mal, ele não está na substância da matéria. E o mal também não está nas coisas invisíveis. E ambas podem ser ruins se eu me mover apenas por egoísmo. Então eu posso ter ações e pensamentos ruins se eu me mover pensando apenas nas minhas próprias paixões, nas minhas próprias necessidades e rebaixando Deus e os outros como meus servos. Isso é ser carnal. Ser carnal é ser movido pelas minhas próprias paixões, pelos meus próprios afetos. E ser espiritual é ser movido pelo Espírito de Deus que nos leva à perfeita comunhão com o Pai e com o próximo. Ser carnal versus ser espiritual. Então a pessoa espiritual, ela segue tendo um corpo, e agora esse corpo não é mais dominado por si mesmo, mas sim inspirado pelo Espírito de Deus a fazer coisas boas, até que ele seja glorificado e seja um... tem um tempo parou de gravar aqui. Por que esse negócio fica parando de gravar de tempos em tempos? Eu dei play e voltou. Teve algum corte aqui. Então, amém? Paulo fala que a pretensa religiosidade exposta no capítulo 2, ela não é capaz de refrear a carne. Ou seja, ela não é capaz de impedir que pessoas continuem vivendo de forma egoísta, autocentrada, usando o próximo e usando a Deus. Porque, gente, uma religiosidade feita com base em regras, que se eu as cumprir, eu agrado e alcanço benefícios pessoais, não é nada diferente da forma que os pagãos vivem, não é nada diferente da forma que um mundano vive. Uma pessoa mundana, uma pessoa que não tem Cristo como seu Senhor, nada mais é do que uma pessoa que está cuidando da própria vida e está querendo coisas boas para si mesmo. Então, qualquer proposta de religiosidade que fale para o não crente, venha, faça isso e Deus vai te abençoar, não é sequer espiritualidade. Porque não é eficaz para refrear a carne. Dizer para um não cristão, se converta porque assim Deus vai te abençoar, não é espiritualidade, não refreia a carne. Eu consigo viver esse sistema onde eu faço coisas, onde eu sigo regras para ser abençoado, simplesmente com a intenção de obter benefícios pessoais, como qualquer pagão fazia. Oferecer sacrifícios a entidades para que eu receba benefícios. A única diferença é que agora eu estou tratando Deus de ídolo. A única diferença é que eu usei um pretexto cristão para montar o mesmo esquema que toda a cultura pagã montou. Sacrificar coisas para divindades para obter benefícios pessoais. O cristianismo não é isso. Deus é Pai e Ele nos fala a forma que nós vamos viver e Ele nos dá coisas boas que necessitamos para viver da forma que Ele deseja que vivamos. Não dá para fazer trocas com o seu pai. Seu pai vai te dar o melhor a cada momento. Falamos sobre isso várias vezes, mas aqui eu quero trazer então, a falsa espiritualidade oferece benefícios e vantagens pessoais. Ela, na verdade, ela alimenta a carne, ela fortalece a carne, ela é um meio para que a carne seja colocada em uso numa pretensa religião, que é uma falsa religião. A verdadeira espiritualidade, a verdadeira
espiritualidade é, no entanto, a mortificação do eu. A verdadeira espiritualidade é a mortificação do eu. A vida de Cristo. Morte e ressurreição. E Colossenses está deixando isso claro através de vários versículos. Se a mídia conseguir acompanhar, Colossenses 2:20, já que vocês morreram com Cristo. Já que vocês morreram com Cristo, não se comportem mais como se pertencessem a esse mundo. Colossenses 3:1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto. Então a verdadeira espiritualidade é morrer com Cristo para si mesmo e viver com Cristo a vida que o Pai propõe. Colossenses 3:3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Colossenses 3:5, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. A verdadeira espiritualidade é o morrer para a carne. Eu agora não vivo mais para os meus próprios afetos, assim como Cristo, eu me torno uma pessoa que me dispõe a ir à cruz, que me dispõe à mortificação do eu. E porque eu compartilho da morte de Cristo, eu compartilho do poder da sua ressurreição. O Espírito, que é o poder da ressurreição, vem agora viver no eu mortificado, me permite viver a vida de Cristo. Essa é a verdadeira espiritualidade, viver a vida de Cristo, se comportar como Ele se comportou. Abandonar, então, todos os pecados que foram listados na última ministração. A ministração de Colossenses 3, de 1 a 11, listou um número de pecados que agora, como membros de Jesus, e tendo tomado a nova vida em Cristo, nós agora conseguimos abandonar. E o que é a nova forma de viver? A espiritualidade verdadeira. O que essa nova forma de viver oferece? Ela oferece família, comunidade real. Ela oferece viver o propósito eterno de Deus, de sermos como uma só família, de pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como Cristo amou os próximos dele. Ela oferece um senso de vida não mais solitário, não mais findo em si mesmo, mas conectado a Deus, que é a fonte de vida, e ao próximo. Ela oferece vida eterna, porque eu estou agora novamente conectado a Deus, que é a fonte de vida. Então, a falsa espiritualidade não mortifica a carne e oferece benefícios pessoais. A verdadeira espiritualidade vem através da morte da carne para viver a vida de Cristo. E ela oferece benefícios para todos. Ela oferece uma vida em comunidade. E não um eu que vai fazer tudo apesar dos outros, mas sim uma comunidade de pessoas agora que se ama e vive em comunidade. Por isso, o ápice da nossa última ministração foi Colossenses 3:11, coloca aí. Colossenses 3:11 foi o ápice da última ministração. Como agora abrimos mão desses pecados, como agora abrimos mão da forma carnal de viver, o que acontece? Nessa nova vida, nessa nova forma de viver, não há diferença entre grego e judeu. As diferenças de nacionalidade não mais separam as pessoas. Não há diferença entre circunciso e incircunciso. Não há diferença entre bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. A nova forma de vida oferece uma vida tão profundamente em família, que mesmo as barreiras que separam as nações, que separam as culturas, não podem mais impedir que Cristo seja tudo e que Cristo esteja em todos, cumprindo assim o propósito eterno do Pai. Gente, isso é a imago Dei, a imagem de Deus restaurada. Deus criou a humanidade para que a humanidade fosse a sua imagem e semelhança. Como um todo, Deus queria habitar em todos e ser visto por todos através da humanidade. Daria para deixar mais complexo isso, mas eu quero simplificar. A vida de Cristo em nós está restaurando a vocação original da humanidade, ser uma só família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai, para que a glória de Deus seja vista em todos. Cristo é tudo e Cristo está em todos. A verdadeira espiritualidade gera uma família onde Cristo é visto
em todos. Por isso, a falsa espiritualidade ela não lida com isso. Então, o Colossenses 3, na primeira parte da última ministração, vai falar sobre todos os pecados que agora nós somos capazes de abandonar porque temos uma nova vida. E esses pecados são de 5 a 8. Eu vou passar rápido porque a gente está com pressa. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Todos esses pecados são a nossa forma carnal de agir. E eles geram quebra de aliança. Como é impossível viver em comunhão com uma pessoa egoísta, como é impossível viver em comunhão com alguém que se ira fácil, como é impossível viver em comunhão com alguém que quebra a aliança. Como casamentos vão sobreviver no meio de moralidade sexual, no meio de impureza, de desejos maus. É impossível viver com gente que tem tanta ganância que vai fazer mal ao próximo para ganhar mais dinheiro. Então, tudo isso fala da nossa natureza carnal que agora é mortificada em Cristo. A verdadeira espiritualidade em Cristo Jesus permite que a gente abandone tudo isso. Essas coisas representam uma humanidade carnal, centrada em si mesma. E elas devem ser abandonadas. Paulo não só diz que nós devemos abandonar essas coisas. Paulo vai usar uma imagem mental, que eu espero que fique profundamente marcada na mente de todos nós aqui. Paulo vai usar uma imagem mental, a imagem do vestir e desvestir. Paulo vai dizer ali em Colossenses 3, 9 a 10. Pode colocar. Colossenses 3, 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, vocês já tiraram a roupa do velho homem e colocaram agora um novo homem. Vocês já se vestiram do novo homem. Ele fala de um vestir, mas é um vestir não é só de trocar de roupa. Ele fala de um se desvestir de quem você era antes. E um se vestir do novo homem que é conformado até a imagem de Cristo. Até a imagem do Criador aqui, nos ajudando aqui a enxergar que isso é sim a retomada da Imago Dei, a retomada da imagem de Deus. Se desvestir e se vestir. Eu falei que é uma imagem mental poderosa. Eu quero que você imagine um zíper que ao invés de abrir sua roupa, está abrindo sua pele. Você está tirando o antigo homem, o velho homem, e se vestindo agora de Cristo. Colocando agora sobre você uma nova identidade. Você está literalmente tomando, como se fosse possível trocar quem você é por completo, assim como você troca de roupa. E agora você está colocando Cristo. E isso gera o versículo 11 que já lemos. Agora, o que é ser carnal já foi bem descrito com uma lista de pecados. E o que é ser espiritual, eu acabei de explicar agora, teoricamente. Mas Paulo, como bom pastor, vai entrar agora nos versículos de 12 a 18, a 17, numa descrição, ponto a ponto, das virtudes que as pessoas da nova criação devem exibir. Não basta a gente falar isso aqui de forma teórica. Paulo, como um bom pastor que é, assim como ele pontuou os pecados que falam da carnalidade, ele agora vai pontuar virtudes. Ele vai pontuar a forma prática que se comporta essa pessoa que já morreu para si mesma e que agora vive a vida de Cristo. Paulo vai pontuar isso. Olha que interessante. Vamos ler a partir do versículo 12 e agora a gente chegou na exposição de hoje. Quanto tempo de introdução foi? Rapaz! Vamos lá então. A partir do verso 12, vamos ler todos juntos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se
de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Alguém poderia orar por essa exposição? Amém, amém. Obrigado, Thaísa. Gente, vamos lá. Afinal, do que então nós devemos nos vestir? Se nós já nos desvestimos do velho homem, dessa roupa do velho homem, que era composta de tantos pecados sexuais e pecados relacionais, listados na pregação anterior. Colossenses 3, 12 a 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade. Olha que coisas lindas a gente tem que vestir. Mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Até aí. Gente, começa já como povo escolhido e amado. Como eu falei, a nova espiritualidade não está formando apenas indivíduos. Ela está formando para Deus um povo que Deus separou, um povo que Deus escolheu em Cristo Jesus, um povo que é amado por Deus e demonstra esse amor. Novamente, um apontamento para o propósito eterno de Deus de ter para si um povo, uma família, de muitos filhos que são conformados à imagem de Jesus. Então, portanto, como povo, não como indivíduos, como povo, vocês como comunidade, essas virtudes aqui, elas são profundamente comunitárias, elas vão falar sobre como a gente se relaciona. Parece ser o foco principal. Revistam-se de quê? Revistam-se de profunda compaixão. Profunda compaixão. Quem aqui tem uma tradução antiga? Uma Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revista e Corrigida? Alguém tem aí? Não, não vai ter. Lê aí. Só o profunda compaixão dá o que aí? Revistam-se de? Isso. Eu queria o entranhas. Entranhas de misericórdia. As traduções da Bíblia de equivalência formal, elas estão menos preocupadas com você no século 21 entender e mais preocupadas com traduzir bem ao pé da letra o que foi escrito. Né? E eu perguntei essas duas traduções, as mais antigas, porque elas são bem formais. Né? Então, é importante usar muitas traduções no estudo da Bíblia. Né? E é interessante você perceber a expressão entranhas de misericórdia. No inglês, na King James oficial, existe a expressão intestinos de misericórdia. Porque, na verdade, o povo de Israel, eles não tinham ainda a percepção de que os sentimentos ficavam alojados no cérebro. Então, ora eles alojavam sentimentos nos rins, ora no coração, ora no intestino. E essa era uma desses momentos onde o termo usado aqui foi entranhas, foi intestinos de misericórdia. Por quê? O que Paulo está querendo dizer, dizendo que a gente tem que se revestir de uma misericórdia tão grande que
ela está entranhada em nós. Ela está profundamente nos nossos órgãos. Ele está dizendo que uma tradução aceitável seria um coração misericordioso, porque hoje em dia a gente coloca os sentimentos no coração, assim como eles colocavam naquela época no intestino, mesmo sabendo que os sentimentos de fato não estão no coração. Mas seria algo assim. Mas eu gosto da expressão entranhas, porque me faz criar uma imagem mental de uma misericórdia que é tão profunda que ao ver o sofrimento alheio, eu sinto dor nas entranhas. É uma misericórdia tão profunda que ela mexe com os nossos órgãos. Então Paulo está dizendo que esse povo de Deus, ele está vestido com profunda misericórdia, um nível de compaixão, né? Em algumas traduções está compaixão, que é ver o sofrimento alheio e se sentir compassivo, se sentir participante daquilo. Um nível de compaixão tão grande que afeta o âmago do ser. Eu não consigo olhar o sofrimento e não me sentir misericordioso, compassivo em relação a ele. De forma que esse coração profundamente misericordioso, não só em relação ao sofrimento, mas em relação à ignorância, mas em relação a qualquer coisa que nos ofenda, nós somos capazes de olhar para outras pessoas com misericórdia. Uma misericórdia profunda. E por termos uma misericórdia profunda, essa misericórdia nos faz nos mover em bondade. O próximo item é bondade. Profunda misericórdia. E essa misericórdia se transforma então em bondade. Nós podemos então estender a mão, mesmo a pessoas com quem não tínhamos qualquer relação, porque agora entendemos que somos um só povo, o povo do Rei Jesus. Então, como eu tenho misericórdia, como eu tenho compaixão, eu ajo com bondade, eu estou disposto a estender a minha mão e saber que a minha adoração a Deus é incompleta se eu não sou bondoso, se eu não estendo a mão ao meu irmão, seja ele quem for. Misericórdia e bondade. John Piper vai propor, na sua exposição a respeito desse texto, que essas características são pares de virtudes internas que geram ações externas. Então, misericórdia e bondade. Humildade e mansidão. Humildade, uma visão apropriada de mim mesmo aos olhos de Deus. Eu não me vejo como maior do que realmente sou. Eu compreendo a minha pequenez, eu compreendo que eu sou muito menor que Deus e que eu não sou maior do que nenhum dos meus próximos. Então eu sou humilde, eu tenho uma visão apropriada de quem eu sou. Essa visão apropriada de quem eu sou me permite reagir com mansidão e paciência. Me permite ser manso. E a mansidão, pelo menos para mim, é um dos maiores desafios da vida cristã, porque a mansidão, ela fala sobre como eu reajo, não dá tempo de eu controlar. Porque às vezes você tem tempo de responder, de passar um tempo, de pensar, mas a mansidão, será que eu reajo imediatamente de forma mansa? A mansidão revela se a minha humildade de fato está em dia. Porque se eu tenho uma visão mais alta de mim mesmo, quando alguém ofender aquilo que eu pretendo ser, aquilo que eu finjo ser, porque na verdade não sou, porque eu não sou tudo isso, eu reajo imediatamente com um ataque. Mas se eu compreendo a minha pequenez, se eu compreendo o tamanho do amor de Cristo que me alcançou, que é muito maior do que eu consigo reagir de forma mansa. E eu consigo também ter paciência. Eu consigo também ter paciência com o próximo. Porque eu não me acho tão maior do que ele, ou tão superior a ele, que eu não posso esperar. Que eu não posso esperar para que ele melhore, que eu não posso esperar para que ele entenda, ou que eu não posso talvez estar errado e por isso preciso ser paciente. Então essa comunidade de pessoas, esse povo eleito de Deus, ele tem entranhas de misericórdia, ele age com bondade, ele é humilde e por isso ele reage de forma mansa, ele é paciente. E essas virtudes geram pessoas capazes de suportar mutuamente. Suportem-se uns aos outros e de perdoarem as queixas uns dos outros. Essas virtudes formam pessoas que são capazes de suportar-se. Porque nós somos mansos e humildes, porque nós somos misericordiosos, compassivos e bondosos, nós conseguimos viver juntos. Tanto suportar no sentido de eu aguento isso, eu dou conta, eu aguento.
quanto suportar no sentido de dar suporte para o crescimento do próximo. Nós nos tornamos pessoas capazes de suportar uns aos outros e de perdoar sempre que necessário. Eu me lembro de Pedro perguntando, foi Pedro? Me corrija, Salles, você vai saber. A Jesus, mas quantas vezes, mestre, eu preciso perdoar? E Jesus responde, 70 vezes 7. Como quem diz, pare de contar, Pedro. Você vai realmente contar? 70 vezes 7. Quantas vezes? E aí, o autor, Paulo, quase como esperando uma pergunta do tipo, ele já adiciona, perdoem como o Senhor Jesus os perdoou. E aí nós podemos nos perguntar, quantas vezes fomos perdoados por Jesus? Quantos pecados? Quantas traições? Quantos momentos de infidelidade Jesus já não nos perdoou? Quantas vezes nós não fomos o elemento de quebra de aliança em relações? O elemento zombador, o elemento maledicente. E encontramos em Cristo braços abertos para a reconciliação. Então é claro, existem algumas coisas que um irmão pode fazer contra a gente que são grandes o suficientes, até mesmo para que talvez a justiça tenha que se envolver, mas a maior parte das coisas não são assim. A maior parte das coisas que acontecem na relação entre irmãos são coisas que podem ser perdoadas sem qualquer intercorrência. São coisas que podem ser perdoadas e suportadas da mesma forma como Jesus perdoou. O amor suporta uma imensidão de pecados. Ah, meus irmãos, imagina esse povo que está sendo formado. Como é lindo imaginar um povo que vive dessa forma se formando. Imagina uma sociedade composta de gente que vive assim, de forma misericordiosa, estendendo a mão um para os outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Acima de tudo, porém, 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E aqui essa tradução está nos dando a impressão desse amor como uma cinta que une todas essas coisas. Se essas são coisas que nós devemos nos vestir, é possível imaginar que essas coisas podem estar colocadas num colar que nós estamos vestindo como povo de Deus, e as pessoas nos olham, elas veem misericórdia, elas veem mansidão, elas veem humildade, elas veem compaixão, elas veem bondade. E o que está unindo todas essas coisas juntas? O amor. É o elo perfeito. E mais do que isso, em traduções mais antigas, nós encontramos sobre tudo isso, revestivos do amor. Como se Paulo dissesse, em cima de todas essas coisas que vocês já colocaram, coloca por cima o amor. Mas o amor, ele não só liga todas essas coisas, como ele também contém todas elas. Na descrição de Paulo sobre o que é o amor, em 1 Coríntios 13, muitas dessas coisas, compaixão, rapidez em perdoar, já estão mencionadas. Então o amor já contém essas coisas, assim como ele une todas elas. Então o amor é o elo perfeito. O povo de Deus, o povo da nova criação, ele é reconhecido pelo amor que liga e junta e resume todas as virtudes. Mas o amor também não é só o elo perfeito entre as virtudes, o amor é o elo perfeito entre os membros do corpo de Cristo. É o amor que nos une como um só corpo. É o amor com que fomos amados de forma abundante, de forma transbordante, de forma muito maior. Quem foi muito perdoado, muito ama. De forma muito maior do que éramos capazes sequer de entender, que nos permite transbordar em amor para com o próximo e nos transformar então nessa comunidade de pessoas assim. O amor é o elo perfeito entre nós. O amor é o elo perfeito entre o povo de Deus. Isso é muito interessante. E aqui eu faço um rápido parênteses, que eu não vou poder me alongar muito, por mais que eu gostaria, de que estamos aqui propondo essa ética cristã baseada no amor. Mas o amor cristão não é permissividade com a libertinagem. O amor cristão não é tolerância a uma forma desamorosa de viver. Ele é um amor santificador como o de Cristo. Ele é um amor que alcança o pecador, não permitindo
que ele continue na vida de pecado, mas transformando-o de dentro para fora. E esse é o desafio que a igreja deve andar. A igreja tem o desafio de andar num nível de amor que não é nem permissivo e nem deixa de ser amor. Muitos acusam a igreja de não ser um povo acolhedor àqueles que estão em situações de pecado, digamos assim. E de fato, algumas comunidades talvez não sejam, mas é desafiador. Precisamos ser acolhedores sem ser permissivos. Andar nesse meio termo é interessante, é muito interessante. Esse é o parênteses. Que no começo do capítulo, Paulo não menciona apenas os pecados relacionais. Paulo menciona também os pecados sexuais. E hoje existe uma corrente de cristianismo muito forte que pega para eles a bandeira do amor, dizendo que não há mais um motivo para nos preocuparmos com esses pecados sexuais. Mas o cristianismo coerente, ele reconhece que faz parte do amor a não quebra da aliança, e das quais a principal aliança, a primordial, a fundamental, é a do casamento. E por isso o cristão tem uma visão altíssima do sexo como parte dessa aliança. Então, nós tomamos para nós a bandeira do amor, mas precisamos, nesses tempos tão difíceis, conseguir alcançar esse lugar de serviços como amorosos, mas sim mais santificadores e não permissivos, para com aqueles que usam a bandeira do amor para permitir uma forma de viver, que na verdade é uma forma de viver de quebra de aliança. Por isso, falamos ano passado, ao falar de igreja, sobre disciplina eclesiástica. Como uma igreja que ama, pode também, de vez em quando, precisar tirar do meio do povo alguém. Porque a quebra de aliança e o comportamento que quebra a aliança, ele não pode ser tolerado. Então o povo da aliança não pode, em nome de ser o povo da aliança, querer ignorar isso. É um assunto bem mais complexo, como eu disse, falamos um pouco melhor sobre isso quando falamos sobre disciplina espiritual, e falaremos um pouco melhor sobre isso semana que vem ao falar sobre casamento. Mas eu não podia deixar de dizer que, embora estamos defendendo essa bandeira do amor, nós entendemos que a ética cristã do amor envolve também a ética sexual cristã. Então nós vemos um povo, fechando meu parênteses, um povo unido pelo elo perfeito, um povo que vive em paz. Esse é o povo em quem a imagem de Deus está sendo formada novamente. Esse é o povo que vive unido pelo amor. Jesus disse que os seus discípulos seriam reconhecidos quando amassem uns aos outros como ele amou. Paulo está apenas confirmando isso aqui. E aí nós temos então o texto do versículo 15. Colossenses 3:15. Que a paz de Cristo... Bota o 15 aí, pessoal da mídia. Coloca o 15 aí. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Que a paz de Cristo seja um juiz. Gente, a gente falou sobre perdoar uns aos outros, sobre suportar uns aos outros. E agora esse versículo, essa frase, que a paz de Cristo seja juiz, ela está no meio de mais uma frase que fala: vocês foram chamados para viver em paz. Esse versículo é sobre paz de Cristo como um juiz. É sobre viver em paz com os irmãos. E eu preciso falar isso aqui porque esse versículo é costumeiramente utilizado para ser uma fórmula sobre como tomar decisões. Esse versículo, que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração, é costumeiramente utilizado como uma formulazinha para tomar decisões. Você quer tomar uma decisão, mas você está em paz? Se estiver em paz, você pode tomar. E isso é uma forma perigosa de usar esse versículo. Primeiro porque ele não se trata, num primeiro momento, disso. Embora nós não negamos que o Espírito de Deus confirme algumas coisas com paz no coração, mas também, por que eu falei que é perigoso e não é errado? Porque o coração é enganoso, então nós nem sempre sabemos discernir se a suposta paz que estamos sentindo no coração vem de fato do Espírito. Mas vamos então agora, já que eu já fiz esse ponto de que a paz pode ser sim uma confirmação do Espírito, mas cuidado, o coração é enganoso. Vamos falar sobre o que o versículo de fato fala, porque o versículo não está falando sobre uma fórmula para você tomar decisões, qualquer tipo de decisões. O versículo está falando sobre uma forma de dirimir
conflitos entre irmãos. Para que serve um juiz? Um juiz serve para dirimir conflitos entre pessoas. Um juiz de paz serve para fazer uma intermediação e gerar paz num relacionamento que foi quebrado, alguém te deve algo, um casamento acabando, uma empresa se dissolvendo, uma dívida financeira. Um juiz ele vai dirimir essas questões e dizer o que deve ser feito para que o relacionamento possa ser retomado e para que as partes possam seguir o seu caminho. Isso que um juiz faz. Em uma outra análise, o que faz um juiz esportivo? O juiz esportivo estabelece as regras para que o jogo possa seguir de forma tranquila. Então, tanto a figura do juiz quanto a figura do árbitro, elas servem para estabelecer regras para que as coisas possam continuar andando em harmonia, para dirimir questões entre pessoas. E agora, o que o texto fala? Que a paz de Cristo deve ser como um juiz em nossos corações. Ou seja, falamos sobre perdoar uns aos outros, falamos sobre suportar uns aos outros. Rolou alguma coisa? Teve um problema com o irmão? Teve uma questão com o irmão? Meu Deus, o irmão me deve dinheiro, o irmão me xingou, o irmão falou mal de mim, o irmão... Como eu vou resolver? Eu preciso levar isso a um juiz? Na maior parte das vezes não. Por quê? Porque nós temos a paz de Cristo como juiz em nosso coração. E o que a paz de Cristo nos fala como juiz em nosso coração? Reestabeleça a paz. Quer tomar uma decisão acertada em relação a um conflito com o irmão? Busque a paz. É sobre isso que o texto está falando. Que a paz, então, seja juiz em seu coração, porque vocês foram chamados a viver em paz. Não aceite não viver em paz com os seus irmãos por causa de uma coisa como essa. Qualquer que seja essa coisa. A paz de Cristo como um juiz no seu coração te diz: eu preciso restabelecer a paz. Eu preciso fazer as pazes. Eu preciso voltar a viver em comunhão com esse irmão. É isso que quer dizer ter a paz de Cristo em nosso coração. E nós somos o povo da paz, tendo em vista que Jesus falou: eu deixo a vocês a minha paz. Eu não a dou como o mundo a dá. Nós temos a paz de Cristo. Nós somos pacificados com Deus. Deus não está mais contra nós, mesmo Ele tendo todo motivo de estar, porque éramos seus inimigos. Nós estamos em paz, nós recebemos a paz de Cristo e agora podemos dispensar essa paz. Então a paz de Cristo, ela funciona como o nosso fundamento para tomar qualquer decisão e como o nosso alvo em qualquer decisão. É sobre isso que esse versículo se trata, em primeira instância, pelo menos. N.T. Wright pontua: o Rei Jesus deve ser aquele que decide todas as suas deliberações. Jesus deve ser aquele que toma todas as suas decisões. E o seu desejo é de paz entre o seu povo. Jesus deseja paz entre o seu povo. Não está com uma dificuldade de decidir uma questão, de tomar uma decisão em relação a um conflito entre o irmão, há um juiz no seu coração. A paz de Cristo. Jesus deseja a paz entre o seu povo. Vocês foram chamados a viver em paz. Colossenses 3,16. Então habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Gente, olha o que falamos até aqui. É sequer possível viver dessa forma? É bem desafiador, né? Paulo está traçando um ideal de perfeição, que é viver como Jesus. Mas sabe o que acontece? Sabe por que nós podemos viver dessa forma e nós não podemos dizer para Deus: Deus, eu não consegui, eu não tentei, porque eu era incapaz. Deus, eu não tentei, porque eu era incapaz. Deus vai até entender que a gente não consiga, porque nós estamos numa jornada de santificação. Mas se alguém não tentar, nós nunca podemos dizer: Deus, eu não tentei porque eu era incapaz. Sabe por quê? Como Colossenses já colocou, Cristo vive em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo, como o capítulo 1 fala, aquele que é a imagem do Deus invisível, habita em nós. Aquele que abrigava a glória do Deus que o universo não pode conter, habita o seu povo.
vive dentro de nós. Aquele em quem no capítulo 2 vai falar, estão escondidos todos os tesouros. Ele habita em nós. A palavra dele, agora, Paulo ordena que ela habite ricamente em nós. A tradução não faz jus aqui, porque parece que no grego existe uma coisa chamada imperativo de terceira pessoa. Paulo está como que ordenando a palavra, que a palavra habite em vocês. Ele não só está dizendo que vocês permitam que a palavra habite em vocês, que a palavra habite em vocês. É um imperativo, que a palavra habite em vocês, que ela habite em vocês ricamente. E esse ricamente tem pelo menos dois significados. Ricamente por quê? Porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros. Então a palavra habitar em nós é o maior nível de riqueza que podemos possuir. Amém? A palavra habitar em nós, essa é rico. Era o maior nível de riqueza. A palavra ela habita ricamente em nós, porque em Cristo estão todos os tesouros, mas ricamente também quer dizer abundantemente. Que a palavra habite em nós. E aqui, gente, nós como indivíduos, nós como comunidade. Que a palavra habite em nós abundantemente, tão ricamente. Mas tão ricamente, qual que é o resultado? Ensino, aconselhamento e cânticos. Então a palavra habita no povo de Deus tão abundantemente que ela transborda de uns para os outros em ensino. Nós ensinamos a palavra uns aos outros, como fazemos aqui, como fazemos de casa em casa, como fazemos em toda oportunidade da vida cotidiana. Nós aconselhamos uns aos outros, nós carregamos as cargas uns dos outros e nós explodimos em louvor, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós louvamos, a palavra habita tão ricamente nesse povo. A palavra de Cristo. Ok, palavra, a gente pensa a escritura toda, mas mais especificamente aqui, Paulo diz a palavra de Cristo. Tudo aquilo que Cristo ensinou, a forma que Ele nos ensinou de viver deve ser tão poderosa dentro de nós que isso flua para os próximos e flua para Deus em louvor. Uau! Como é viver assim? Então, novamente, imagine uma comunidade que vive assim. Uma comunidade de pessoas que vive tão ricamente preenchida pela palavra, que todos são aptos a ensinar uns aos outros, que todos são aptos a aconselhar uns aos outros, e quando nos encontramos, a alegria da nossa comunhão é tão grande que nós não resistimos a explodir em louvor. E louvar ao Senhor. Cantando uns aos outros. Essa é a vida da nova criação. Essa é a vida do novo povo de Deus. E como resultado disso, nós temos o último verso de hoje, Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-o em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, aqui Paulo é muito completo nesse tudo. Tudo aqui é tudo. Tudo aqui não é uma linguagem para as coisas mais importantes da vida. Tudo aqui é tudo. E para qualificar isso ele coloca, seja o que você faz com ações, seja o que você fala, o que você faz com palavras. Tudo, cada pequena coisa, seja em nome do Senhor Jesus. Cada pequena coisa que falamos ou fazemos. E aqui eu me imagino limpando a casa, aqui eu me imagino lavando o prato, aqui eu me imagino educando o João, aqui eu me imagino lidando com a Alice, aqui eu me imagino vendo TV à noite, aqui eu me imagino assistindo filmes. Será que tudo que nós fazemos pode suportar o peso de ser em nome de Cristo Jesus? Novamente eu cito N.T. Wright, qualquer coisa que você faça ou diga deve suportar as seguintes falas escritas logo abaixo. Em nome do Senhor Jesus. Uma vida em nome do Senhor Jesus. A nossa dificuldade com isso é que por muitos anos a gente pensou que em nome de Jesus fosse um sufixo que a gente usa no fim das orações para fazer com que Deus nos dê tudo o que a gente pedia ali. Quase como se em nome de Jesus fosse um abracadabra, uma palavra mágica. Eu coloco no final e agora Deus é obrigado a fazer a minha vontade, porque Ele falou tudo aquilo que pedirem em meu nome será dado. Em nome de Jesus não é um sufixo, em nome de Jesus é uma missão.
Eu estou falando aqui o que ele falaria em nome dele. Eu estou fazendo aqui o que ele faria em nome dele. Que todas as coisas que falarmos ou fizermos suportem a expressão: isso eu faço representando a Jesus. Essa é a forma de viver do povo que morreu e foi ressuscitado com ele, que todas as coisas, afinal, como já falamos, Cristo está se tornando tudo em todos. Cristo está se tornando tudo em todos. Em nome de Jesus, então, é uma missão. E voltando ao texto, dando por meio dele graças a Deus Pai. Dessa forma, o amor do Pai é visto. E não só nós daremos graças a Deus, mas todos aqueles que nos virem nos comportar dessa forma. Uma vida onde Cristo vive em nós. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tudo o que eu faço, vamos meditar um pouco sobre isso. Nós estamos encerrando essa ministração aqui. São coisas dificílimas de fazer. Por quê? Tem que morrer. Então, realmente, é a coisa mais difícil que humanos carnais poderiam fazer. Só dá para fazer isso. Só dá para viver dessa forma se Cristo viver em nós. E se nós com Ele morremos, nós também recebemos o poder da sua ressurreição, que é o Espírito Santo dentro de nós. Então isso já é possível para nós. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Vamos refletir sobre isso. Será que nós estamos... Agora, mesmo já tendo o Espírito, se nós não... Por que Paulo se dá o trabalho, então, se nós já temos o Espírito? De listar essas virtudes. De explicar de forma tão vívida e visual essa forma de vida. Porque é possível que nós tenhamos o Espírito, mas estejamos limitando a ação dele porque nós não entendemos completamente ainda quem Cristo é. Quanto mais eu enxergo de quem Cristo é, mais eu me disponho a viver como Ele. Então a gente está deixando isso aqui mais vívido para que nós possamos nos desafiar a deixar o Espírito, aquele que já efetua em nosso coração o querer, também fazer o efetuar. O Espírito que está dentro de nós, Ele quer. E estamos inclinando a essas obras boas. Nós não precisamos fazer, nunca custa repetir, nós não precisamos fazer isso aqui para ser salvos. Por que fomos salvos? Cristo vivendo em nós fará isso aqui. Por que com Ele morremos? O poder da sua ressurreição agora vive em nós. Nós não somos mais pessoas mortas, passamos da morte para a vida. Então precisamos meditar e entender em quais áreas, em quais virtudes dessas, nós talvez estejamos limitando a ação do Espírito. Porque isso pode ser diferente de pessoa para pessoa. Eu sei a minha dificuldade com a mansidão. Pode ser que você tenha uma dificuldade com perdoar. Pode ser que outra pessoa tenha uma dificuldade com a misericórdia. Seja capaz de passar pelo sofrimento alheio e não fazer nada. Pode ser que, como igreja, nós precisamos ser repreendidos coletivamente a estender mais a mão, a ser bondosos, a cuidar melhor dos bairros que estamos plantados. Ainda há fome ao nosso redor, ainda há miséria, ainda há tristeza. Será que temos sido bondosos? Será que temos representado Cristo? Pode ser que nas mínimas coisas que fazemos, ainda hajam coisas que fazemos que não são para a glória de Deus, que não são em nome de Jesus. Pode ser que a forma que repreendemos nossos filhos não seja em nome de Jesus, e sim a partir da nossa ira. Pode ser que a forma que a gente vive, e aqui, cenas dos próximos capítulos, na próxima exposição, Paulo vai falar sobre como essa forma de viver muda como a família se comporta. Esposo, esposa, pais, filhos, patrões, empregados. Mas ficando com o que a gente tem hoje, a gente precisa meditar sobre isso. Será que nós podemos ser mais misericordiosos, mais humildes, mais pacientes? Nós temos de fato estendido a mão para os que sofrem, para os pobres, para as crianças, para os órfãos. Nós temos reagido com mansidão e paciência. Temos perdoado e feito o máximo para viver em paz com todos. Temos nos entregado em prol do propósito eterno de Deus. Ou nós temos vivido uma vida de classe média
em busca de ter uma casa de classe média, filhos de classe média, lazer de classe média, entretenimento de classe média? Qual tem sido verdadeiramente a nossa sede existencial? Pelo que nós acordamos, para experimentar esse senso de comunidade profundo que Cristo propõe, ou para obter vantagens pessoais? Só para nós e não para todos. Estamos construindo família, seja na nossa família de casa, seja na família da fé, seja na sociedade, ou estamos focados apenas em nós mesmos? Imagine um mundo cheio de gente que vive assim. Esse é o povo da reconciliação, esse é o povo onde o céu e terra se encontram. E a boa notícia é que Cristo continuará fazendo isso a partir do seu povo, até que Ele venha e de fato inaugure um período de tempo que nunca mais acabará, o seu reino eterno, onde justiça, paz e alegria serão comuns e constantes a todos, porque todos viverão assim. Mas nós recebemos o desafio de fazer isso hoje, e glória a Deus, Cristo em nós é a esperança da glória. Glória não é um lugar para onde estamos indo. Glória é o que está sendo revelado em nós. Romanos 8,18. Eu considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Glória é uma condição da humanidade perdida na queda, de exibir a imagem de Deus, porque Ele é que tem glória. E é o que está sendo revelado novamente em nós, na medida que nos transformamos e conformamos cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. Essa é a glória que nós devemos desejar. A criação está aguardando a nossa manifestação como filhos de Deus. Pai Santo, nós não merecíamos ser resgatados da vocação que rejeitamos. Todos nós aqui, não só Adão e Eva, todos nós aqui rejeitamos coletivamente a vocação do Senhor para nós. Todos nós, em determinados momentos, escolhemos o nosso egoísmo e uma vida para nós mesmos, e não uma vida reconhecendo o seu devido status de Criador. Pai Santo, nós te rejeitamos. Nós somos teus inimigos, mas o Senhor nos chamou. O Senhor profundamente nos resgatou e nos chamou de volta à nossa vocação original, de sermos a expressão vívida do seu amor. E nos deu a oportunidade de, como a expressão vívida do seu amor, expandir a sua família, para que todos vejam o seu amor ganhar forma em nós e façam parte dessa família de muitos filhos que o Senhor está formando. Ah, Pai, quão preciosa é essa vocação. Pai, nós reconhecemos que nenhum benefício pessoal, nenhuma vantagem, nenhum prazer temporário vai satisfazer o senso de pertencimento, de sermos seus filhos e fazermos parte da sua família. Nós reconhecemos, Pai, que o maior prazer que podemos sentir está em ter total comunhão contigo e com o próximo. Pai, por favor, nós nos arrependemos de, mesmo já conhecendo Cristo, não estarmos tão dispostos a viver como Ele como deveríamos, por mais que o Espírito já esteja nos inclinando para isso. E pedimos, Senhor, que o Espírito ganhe força nova em nossos corações, através da exposição da Sua palavra nessa manhã. Que o Espírito possa vir sobre nós como uma força eletrizante e despertar áreas da nossa vida que ainda estão mortas. Começando em mim. Despertar áreas das nossas vidas que ainda estão mortas. E nos fazer viver nessas áreas também a vida de Cristo. Senhor, tome por completo, como cantamos mais cedo, nós optamos por nos esvaziar. Nós sabemos que a retórica da canção é forte e viver isso é mais difícil. Que o Espírito nos ajude. Preencha cada centímetro que esvaziarmos de nós nessa manhã, Senhor. Porque nós só teremos verdadeira paz no Senhor. E a isso buscaremos. Ah, Senhor, nos envia nessa semana. Nos envia nessa semana como teus enviados. E que nessa semana possamos fazer todas as coisas em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, gente.